Abram as vossas Bíblias em Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Procure pelo capítulo 28 e a gente vai ler o verso de número 10. A partir do verso 10, que é aquela visão da escada que Jacó ele teve. Na sexta-feira nós temos comentado muito aqui na igreja a respeito de pessoas que tinham tudo para dar errado na vida. Pessoas que parece que o destino havia escrito sua trajetória, uma vida de sofrimento. Pessoas que aparentemente, a princípio, não tinham grandes perspectivas, mas que se tornaram pessoas muito vitoriosas. Pessoas que contra tudo e contra todos ousaram crer em Deus, confiar em Deus e transformaram as suas maldições em bênçãos, transformaram os seus fracassos em vitórias, transformaram o seu passado de sofrimento em um futuro muito promissor. Já vimos aqui diversos exemplos, dentre os quais hoje eu quero falar desse homem chamado Jacó. Irmão, Jacó, para você ter uma ideia, ele foi jurado de morte pelo seu irmão mais velho, o Esaú. O Esaú queria matar, meu irmão, o Jacó. O Jacó teve que sair de casa dele fugido. A mãe dele falou: não sai de casa antes que uma tragédia aconteça. E agora ele tem que sair ali do conforto de seu lar e ir para uma cidade para viver com o seu tio. Pessoas que, ainda que fossem seus familiares, eram pessoas até aquele momento desconhecidas para ele, ou seja, ele ia viver agora numa cidade desconhecida, num campo desconhecido. Ele teria que recomeçar a vida dele da onde, irmãos? Do zero, do zero. Então, aparentemente, talvez assim, quem olhava de fora a Jacó, podia pensar: esse daí tem tudo na vida para dar errado. Mas ele tinha algo muito importante, que é o mais importante para nós. Ele tinha a bênção de Deus. Repita isso comigo, diga: Jacó tinha a bênção de Deus. Ele tinha aquela bênção. E tudo que eu preciso na minha vida é da bênção de Deus. E nós vamos aqui aprender alguns detalhes importantes que me levam a viver esta bênção tão aguardada, tão esperada por cada um de nós. 28:10 de Gênesis diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Irmãos, ir até Harã significava dizer que ele estava regredindo, que ele estava voltando atrás, porque já desde do seu avô, já desde lá de Abraão, você lembra que Deus falou para Abraão sair da sua casa, sair da sua parentela, sair da casa de seus pais e ir para uma terra que ainda o Senhor mostraria. Harã foi uma cidade que lembrava só assim uma espécie de sofrimento. Era a cidade que lembrava o filho mais novo de Terá, que foi o pai de Abraão, que o filho dele havia morrido, e o filho chamava exatamente ali Harã. E agora ele estava indo em direção ao plano de Deus, mas ele aborta aquele plano para ficar naquela cidade que trazia lembrança de seu filho. Aí Deus manda Abraão sair daquela terra. Agora passam-se anos. Depois de Abraão vem Isaque. Depois de Isaque vem o Jacó. E agora que eles já haviam prosperado, já haviam avançado, já haviam crescido na vida, agora ele tem que voltar atrás. Ele tem que regressar. Meus irmãos, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas muitas vezes, para avançar, primeiro eu vou ter que recuar. Primeiro eu vou ter que dar um passo atrás. Talvez para dar um salto maior para a frente.
Se digamos que eu esteja, imagine o seguinte exemplo. Digamos que eu estou aqui, nesse exato lugar, e existe um buraco, existe um abismo, e eu estou olhando esse abismo, ele é muito fundo, e eu tenho que passar para o outro lado, e eu vejo, e dá para, se eu pular, eu consigo, mas há uma distância considerável. Então, para que eu salte aquele buraco, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou voltar atrás, eu vou pegar impulso, eu vou recuar um pouco para que eu dê uma corrida, e ao chegar perto daquele abismo, eu possa saltar e chegar do outro lado. Se eu quero chegar à margem, o lado que Deus tem para mim, irmão, se eu precisar voltar um passo atrás, eu tenho que voltar. Tem muita gente que precisa voltar, irmãos. Voltar à oração, voltar ao jejum, voltar à consagração, voltar à humildade. A pessoa anda muito orgulhosa, muito altiva. Sabe, tem gente que ela tem que voltar um pouquinho. Ela tem que voltar a ser aquela pessoa simples, a ser aquela pessoa humilde, a ser aquela pessoa mais objetiva. Volte. Você quer dar um grande salto na vida, então às vezes você tem que voltar. Voltar, sabe, se arrepender, fazer contas, fazer levantamentos. O Jacó volta lá para Harã. E chegou-se a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, uma espécie de um travesseiro, né? E deitou-se naquele lugar. Você veja que enquanto era dia, ele foi indo em direção à cidade lá, Harã. Mas o sol se põe, começa a ficar escuro, e na hora que escurece, ele fala, eu vou parar, eu vou dormir por aqui, porque nós não podemos andar de noite. Jesus disse que aquele que anda de noite, o que acontece com ele, irmãos? Ele tropeça. Jesus é a luz do dia, eu tenho que andar em luz, eu não tenho que andar em trevas. Se eu andar na escuridão, eu posso tropeçar, pisar numa armadilha, torcer o meu pé. Se eu andar de noite, irmãos, o que é espiritualmente andar de noite? Andar de noite é você andar sem a luz da palavra, sem as direções de Deus. Quando escureceu, o Jacó falou, eu vou parar. E ele fez o certo em parar. Irmãos, enquanto Deus não te der um sinal verde para avançar, pare. Enquanto Deus não te disser, prossiga, continue parado, até Deus dar o aval, até Deus dar o ok. Quando Deus te der o ok, aí sim, aí tu continua. E ele encontra uma pedra. Você já encontrou pedras no meio do seu caminho? Existe um ditado que uma vez eu ouvi, não sei se você conhece, esse ditado diz assim, pedras no caminho, eu ajunto todas, um dia eu construirei um castelo. Olha que coisa, né? Irmãos, as pedras que nós encontramos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós podemos definir o que essas pedras serão na nossa vida. Se elas serão incômodos, se elas serão prejuízos. O Jacó podia começar a murmurar, olhar para aquela pedra e falar, olha só, eu não tenho nem um travesseiro para dormir, eu não tenho nem uma casa para dormir, vou ter que dormir aqui hoje, debaixo desse relento, no escuro, nesse perigo, pode chegar a qualquer momento aqui um salteador, um ladrão, e eu aqui tendo por travesseiro uma pedra. Eu que agora há pouco tinha o conforto da minha casa, o carinho de minha mãe, a bênção do meu pai, agora fugindo do meu irmão, eu perdi tudo.
ele podia pegar aquela pedra, irmãos, sabe, e aquela pedra significar o seu final de vida. Mas não, Jacó pega aquela pedra e faz daquela pedra um travesseiro, para que ele venha o quê, irmãos? Sonhar, descansar. Como que você encara as pedras da sua vida? Como que você encara, como que eu poderia assim dizer, irmãos, os desafios que se apresentam na sua vida? As pedras, para Davi, aquelas pedras do ribeiro foram símbolo da sua vitória sobre o gigante Golias. As pedras existem. A maneira com a qual eu as vejo é o que determinará o meu futuro. Não adianta eu olhar as pedras e só ver a dificuldade, só ver impossibilidade, só ver crise. Não adianta eu olhar para as pedras e começar a me lamentar, começar a reclamar, a murmurar. Não, eu tenho que olhar para as pedras e falar, não, nossa, já que tem uma pedra aqui, eu vou arrumar, encontrar algo bom para essa pedra. Bom, essa pedra pode me servir como um travesseiro, então eu vou descansar. Aprenda a descansar, irmãos. Você tem que aprender a descansar. Você tem que aprender a parar um pouquinho, igual Jacó. Para e descansa. Sabe quando foi que Deus deu uma esposa para Adão? Quando Adão descansou, lembra disso? Deus faz o Adão dormir um profundo sono, e aí tira a costela, faz uma cirurgia, e cria-se a mulher. Deus abençoou sentimentalmente a Adão, quando Adão descansou. Por que você não aprende a descansar igual Jacó, igual Adão? Por que você não pega essas pedras e usa elas para derrubar os seus gigantes, para vencer os seus inimigos? Pare de ficar olhando para as pedras só como pedras. Não olhe para as pedras como pedras, mas olhe para as pedras como uma oportunidade que Deus está lhe dando, para que algo muito bom, edificante, maravilhoso venha a acontecer. Diga glória a Deus, irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Versículo 12, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava lá nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bom, primeira coisa, irmãos, ele sonhou. O que é um sonho? Um sonho, ela é uma foto, uma fotografia do meu futuro. Isso é um sonho. Sonho é aquilo que eu coloco como meta na minha vida, como algo a qual eu vou lutar para conquistar. Já viu um aluno falando, eu vou passar nessa faculdade, eu vou me formar nesta matéria, eu tenho um sonho, eu vou, realizar isso. Isso é sonho. O cristão, ele sonha acordado. Quando eu falo de sonho, eu falo de algo que eu creio que vá acontecer. Não sei se hoje, não sei se daqui a uma hora, não sei se daqui a um ano, mas eu lutarei para que aquele sonho saia do papel, saia da minha mente e se concretize. Isso é sonho. Sonho é uma imagem do meu amanhã, é aquilo que eu espero. Hoje, quando eu ouço pessoas falando de sonho, parece que elas falam de algo tão distante, tão longe. Uma vez estava andando na rua com uma pessoa, ela viu uma casa que estava vendendo, uma casa muito chique, muito linda, e ela olhou e falou assim, essa casa para mim, ela é apenas um sonho, ou seja, jamais que eu terei condições de comprar isso. Ela via os seus sonhos como uma impossibilidade.
ela falava de sonhos como se fossem algo impossível de alcançar. Mas isso não é sonho de Deus. O sonho que Deus me dá, o sonho que Ele planta no meu coração, é um sonho possível, imaginável. É um sonho onde Ele me dará toda a estrutura, toda a capacidade, todas as ferramentas para que eu os tire do papel e eles se realizem. Ai, pastor, a conversão da minha família é um sonho, mas é um sonho distante ou é um sonho real? É um sonho que você diz: ah, pastor, aquela pessoa é tão difícil, aquela pessoa é uma pedra, ela tem um coração de pedra. Então perceba que você tem que olhar aquela pedra como algo que Deus vai mover. Jesus não falou lá para Marta: tira a pedra. Irmão, Deus é poderoso para usar alguém, você mesmo, para tirar essa pedra, tirar esse coração duro. Mas você tem que sonhar. E é interessante esse sonho que Jacó teve, porque ele sonhou com uma escada. Você sabe que para subir uma escada com segurança, é necessário que você suba degrau por degrau, né? Aí você sobe e desce com segurança. E o que isso me ensina? Que eu não devo queimar etapas. O que isso me ensina? Que eu não devo ser apressado, ser ansioso. Não adianta eu querer cortar atalho, não adianta eu querer subir aquela escada saltando degraus, não adianta eu querer apressar algo. Hoje em dia, irmãos, o brasileiro, ele quer as coisas apressadas. Nós temos um problema, somos imediatistas. Quando queremos algo, queremos para ontem. E quando éramos criança, fazíamos birra, esperneávamos, né? Hoje a gente faz greve de fome, aí a gente chora, a gente começa a se fazer de coitadinhos. E Deus vai falar assim: não, suba na sua vida degrau por degrau. Porque Jacó, ele começou a vida dele enganando o seu irmão. Ele começou mentindo para o seu próprio pai. E Deus falou: não é assim que você vai realizar e vai ser quem eu quero que você seja. Você quer alcançar o que eu tenho para você? Então suba na vida, mas não enganando, não trapaceando. Suba degrau por degrau. Detalhe importante: diz aqui a Bíblia que os anjos subiam e faziam o quê? Desciam. Quem estava lá no topo da escada? Era Deus. Os anjos subiam e desciam. A Bíblia diz em Hebreus 1,19 que os anjos, eles são seres ministradores de Deus. 1,14, esse mesmo, 1,14. Não são porventura todos eles, todos os anjos, espíritos ministradores, são eles que ministram, eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o que, meu irmão? A salvação. Os anjos são seres ministradores de Deus, enviados para servir, para ministrar na nossa vida a bênção. Os anjos subiam, ou seja, eles levavam a Deus o incenso, as nossas orações. E eles subiam e desciam. Irmão, você quer que o anjo desça? Então primeiro o anjo tem que subir. Tem pessoa que diz: pastor, parece que na minha vida o anjo não desce. Ele não traz o meu milagre, ele não traz a minha resposta, ele não traz o meu sucesso, ele não traz a minha cura, ele não traz a minha vitória. Se o anjo não está descendo, é porque você não está fazendo primeiro ele subir.
Irmão, primeiro o anjo sobe. Pastor Ronald, o que eu faço para o anjo subir? Sabe o que você faz para o anjo subir, meu irmão? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que ser santo, você tem que buscar a Deus, crer em Deus, confiar em Deus. Você tem que fazer na igreja suas campanhas de oração, de fé, procurar se envolver com as coisas de Deus, servir a Deus, ganhar almas, obedecer ao Senhor em tudo. Quando eu começo, irmãos, a servir a Deus, o anjo, ele começa a subir. E depois que o anjo sobe, ele pega de Deus que está no topo a minha vitória, e ele desce para me trazer, para ministrar a bênção. Irmãos, mande coisas para Deus, mande suas orações, mande o seu clamor, mande a sua confiança, mande a sua fé, porque quando nós enviamos para Deus, Deus também manda os anjos trazer para nós. Então os anjos subiam e desciam, versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente, ela será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente, serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Sabe por que serão abençoadas? Porque eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Você está indo embora, mas eu vou trazer você de volta, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Esse foi o sonho que Deus deu a Jacó. Deus falou: Jacó, você está indo para Harã, mas lá não é o seu lugar. Você vai lá só passar um tempo, é só uma fase, é só um momento, porque ainda que você esteja indo embora, você vai voltar, porque o teu lugar é aqui. O lugar que você vai vencer na vida é aqui, que você vai dar um bom testemunho, que você vai glorificar o meu nome, que você vai viver as minhas promessas, é aqui. Você vai ter que voltar para essa terra, porque você ainda vai ter que reconciliar-se com o seu irmão. Existem assuntos ainda não acabados, o seu ministério nessa cidade não está concluído. Você acha que fez de tudo, mas não fez ainda não. Tem muita coisa ainda para ser feito, para ser realizado. Então você vai voltar, e eu vou te guardar, eu vou te abençoar. As mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão, replicado a Isaque, agora reforça em Jacó, falando que Deus abençoaria a semente, que multiplicaria a semente, que toda aquela terra Deus daria para ele. Era um sonho, irmãos. Naquele momento Jacó não tinha nenhuma escritura na sua mão, ele não tinha nenhuma vitória, ele era um fugitivo, ele era alguém jurado de morte, ele era alguém que estava sendo perseguido, ele era alguém que tinha uma pedra por travesseiro, que não tinha uma casa para ele dormir, que não tinha uma cama para ele dormir, uma coberta para ele se cobrir. Ele era nesse momento um Zé Ninguém, mas Deus deu a ele um sonho. Deus falou: olha, você vai ser grande. E realmente, irmãos, ele foi. Você sabe que Deus do Antigo Testamento, ele também é conhecido e chamado pelos seus patriarcas. É comum até hoje a gente falar, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmão, Deus honrou esse homem que um dia esteve lá embaixo, esse homem que não tinha uma cama, não tinha um travesseiro, não tinha um teto na sua cabeça, esse homem jurado de morte, expulso de casa, esse homem que o próprio irmão
queria destruí-lo. Um homem que começou mal a vida, mentindo, enganando, mas que agora ele recebe do Senhor uma palavra, ele recebe de Deus um sonho, e ele ousa crer nesse sonho. Irmão, sonhe com Deus, deixa Deus mostrar a você, revelar a você os seus grandes sonhos, os seus grandes pensamentos, os seus grandes ideais. Deixa Deus revelar para você o quão grande, o quão forte, o quão poderoso Ele é, porque assim você vencerá em o nome de Jesus. Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmão. Você tem que confiar. O que Deus, sabe o que foi que Deus deu a Jacó? Uma palavra. Sabe o que é que Deus nos dá? Uma palavra, uma promessa, uma direção. E eu tenho que crer que aquela palavra é tudo que eu preciso. O centurião disse: Senhor, basta uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Irmãos, o que eu preciso é de uma palavra, é crer naquela palavra, é abraçar aquela promessa, é saber que quando Deus falou aquilo é meu, é para mim, e eu viverei em nome de Jesus. Jacó, ao acordar, ele faz uma oração, Acordado, pois, Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Irmão, esse talvez é o nosso maior problema, é porque Deus está na nossa vida, mas a gente parece que temos dificuldade em reconhecê-lo. Eu já vi pessoas dizendo: eu estou sozinho, parece que Deus me abandonou, parece que o meu pastor me abandonou, parece que os meus amigos me abandonaram, eu me sinto só. Jacó se sentia em solidão, era um quadro psicológico de início de depressão, ele se sentia sozinho, e nesse momento, literalmente, ele estava sozinho. Mas quando Deus dá a ele esse sonho, ele acorda e fala: acorda, imagina, eu já estou acordando. Se lembrou daquele sonho e falou: meu Deus, o Senhor está neste lugar, o Senhor está presente aqui. Eu não sabia, eu não reconhecia, parece que eu havia me esquecido disso, me esquecido que o Senhor está aqui. Irmão, mesmo na hora da adversidade, Deus está ao nosso lado. Mesmo na hora que a pedra é o meu travesseiro, Deus está ao meu lado. Mesmo quando eu pareço estar sozinho, Deus está ao meu lado. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho, que amamenta? O Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Ele nos tem gravado na palma de sua mão. Deus nos tem gravado. Deus não se esquece de nós. Diga amém, Jesus. Diga: Deus não se esquece de mim. Amém? Deus não se esquece, não. E ele diz, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, era ainda de madrugada, que quem quer vencer na vida acorda cedo, quem quer vencer na vida, irmão, não tem preguiça, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Sabe o que Jacó fez aqui, me ensina? Ele fez um altar para Deus. Ele pegou aquela pedra e fez daquela pedra um altar, uma coluna, um lugar de adoração a Deus, um local onde a casa do Senhor seria edificada, seria construída.
Meu irmão, a primeira coisa que Jacó fez ao acordar do seu sonho foi melhorar a sua vida espiritual, foi derramar azeite, foi querer Espírito Santo, foi querer a glória de Deus perto dele, foi reconstruir o altar. Você tem que reconstruir o seu altar. Você tem que reedificar a sua vida, reedificar a sua história, reedificar, irmão, e ser uma testemunha viva do poder e da glória de Deus. Você precisa disso, em nome de Jesus. Não deixe o teu altar quebrado. Tem gente com a comunhão quebrada. Não deixe. Preguei aqui uns dias desse, que antes de o fogo cair do céu, Elias reparou o altar. Você quer que Deus derrame fogo do céu? Reconstrói o teu altar a Deus. Jacó reconstruiu o seu altar, e ele fez um voto, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e essa era a promessa, que Deus seria com ele, e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna, ela será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o que, irmãos? O dízimo, a fidelidade. Essa oração de Jacó, na minha opinião, é uma das orações mais lindas e mais profundas da Bíblia Sagrada. É claro que na Bíblia nós encontramos diversas orações, homens que oraram, falaram com Deus. Dentre tantas essas importantíssimas orações, a gente encontra a oração de Jacó. E Jacó falou algumas coisas aqui que temos que prestar atenção. Vamos ler de novo, desde o verso 20, né? Quando ele faz o voto dizendo, primeira coisa que ele disse para Deus: se Deus for comigo. Irmão, olha a Deus e fala: Deus seja comigo, esteja ao meu lado, me fortaleça, me abra portas, me dê direções. Eu quero que o Senhor seja comigo, que o Senhor adestre as minhas mãos ao combate. Eu não quero ir sozinho, eu não posso ir sozinho, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. O Jacó pediu: olha, se o Senhor for comigo, meu Deus, eu quero andar acompanhado. A partir de hoje eu não quero mais ter aquela sensação de outrora, a sensação de estar sozinho. Não, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Se o Senhor for comigo. Segunda coisa que ele pediu: e me guardar nesta viagem que faço. A nossa vida é uma viagem, cada dia é uma viagem, cada dia, irmãos, cada dia que nós passamos, que vivemos, é uma história da nossa vida, é um capítulo da nossa vida, é uma viagem. A nossa vida, a nossa viagem começou lá na nossa concepção, lá no ventre materno, e depois o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento e a nossa história, a nossa viagem, ela continua sendo escrita, ela continua. A Bíblia diz, irmãos, na tua comprida viagem te cansaste, mas não dissesse que não há esperança. Deus encara a nossa vida como uma viagem. Hoje mesmo, você estar aqui acompanhando esta mensagem, é uma viagem que você está fazendo, mas é uma viagem rumo ao sobrenatural, rumo ao melhor de Deus. Pede para Deus, como Jacó: me guarda nessa viagem, meu Deus, me proteja nessa viagem, não me deixe cair no pecado. Essa viagem é perigosa, ela tem trechos sinuosos, ela tem trechos perigosíssimos. Você tem que orar e falar: meu Deus, essa viagem, sabe, às vezes eu passo assim por montanhas, eu passo por serras, eu passo por lugares aonde a pista é irregular, aonde tem buracos, aonde há dificuldades, mas meu Deus, me guarda nesta minha viagem, que seja uma viagem de proteção, me der pão para comer. Isso aqui é Deus suprindo a sua necessidade, é dando a você o alimento, o sustento, dando a você a prosperidade. Irmão, não aceite que falte coisas para você.
Quanto mais o pão, fala, tratando-se de pão, a promessa de Jesus é que teríamos um pão diário. Ele falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse pão é um suprimento, além do suprimento físico, eu vou até mais além, é o suprimento espiritual, é o pão da vida, é Jesus de Nazaré. Não pode faltar para você o pão, a comunhão com Deus, não pode faltar sustento espiritual, fortalecimento espiritual. Quando, irmãos, a Bíblia diz que Elias comeu aquele pão e bebeu aquela água, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites. É o pão de Deus que me faz continuar, que me faz avançar, que me faz progredir. É o pão. O Jacó falou: meu Deus, não vai faltar pão, e nem vestes para eu vestir. Ou seja, Deus supre as necessidades físicas e também as necessidades gerais, né? E hoje em dia, irmãos, uma pessoa ter um celular, uma pessoa ter um automóvel, uma pessoa ter uma casa, hoje em dia isso já não é um luxo, isso já é o que, irmãos? Uma necessidade, é uma necessidade. Já teve, irmãos, eu lembro quando eu era criança, que ter um telefone dentro de casa era um luxo, que poucas pessoas tinham. Quem se lembra dessa época? Você se lembra disso? Que você tinha que comprar a linha telefônica e era caríssima para você adquirir. Hoje em dia, basta a pessoa ligar lá, não precisa nem de tantas informações, no outro dia já vão lá e já instalam um telefone para ela. Os mais jovens ficam olhando e ficam: meu Deus, o que é isso? Os mais jovens não sabem o que é um orelhão da rua, ter que colocar uma fichinha, não é verdade? Né? E falar. Irmãos, você tem que entender que Deus é poderoso para suprir, dar a você as vestes, suprir as suas necessidades, dar a você o que você precisa. E ele diz: olha, e em paz tornar a casa do meu pai. Eu quero um dia voltar, e eu quero voltar em paz. Eu quero voltar com as coisas resolvidas, acertadas. Eu quero voltar em paz para minha casa, e quando eu voltar, eu quero que tudo esteja de acordo, eu quero que tudo esteja resolvido, eu quero que as coisas se solucionem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus, irmão. Você tem que ter paz na sua casa, paz com a sua família, paz no seu lar. Chega de guerras e confrontos e acusações, paz. E aí ele falou: o Senhor será o meu Deus, eleja o Senhor como o seu Deus, e nenhum outro, deixe de lado todos os outros. Pastor, eu vim de uma tradição, onde nós aprendemos, sabe, que devemos ser devotos a certos santos, que devemos fazer orações, petições, romarias a certas entidades, que devemos nos dobrar diante de imagens, diante de ídolos. Meu irmão, faça como Jacó, eleja o Senhor como seu Deus, único, fiel e verdadeiro. E ele disse: essa pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele promete a Deus ser fiel. Dar o dízimo significa dar a Deus aquilo que a Ele pertence. Ser um dizimista é ser alguém fiel a Deus. Não apenas separar a 10ª parte dos meus ganhos e apresentar ao Senhor, que isso também é muito importante, nós temos que fazer, mas não vamos dar apenas o dízimo da nossa vida financeira, mas vamos também dizimar o nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos esforços. Quando eu separo um dia da minha vida, irmãos, para fazer um serviço a Deus, uma obra para Deus, evangelizar uma alma, ali também é um dízimo, também é algo que eu estou reservando para Deus. Seja a Deus fiel, porque desta maneira nada lhe faltará
em o nome de Jesus.